Lucas. Capítulo de número 15. A gente tem falado aqui sobre as dracmas. É uma parte bonita, né? Vocês viram ela citando: todo mundo faz parte da família, porque vivem em família. E a Bíblia diz: ó, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quanto mais pessoas viverem em união, mais há possibilidade de um ajudar o outro na necessidade. A amizade das duas meninas é linda e é bíblico, porque é melhor serem duas do que uma, porque se uma cair, tem a outra para ajudar. Então é o que a Bíblia diz, e a Bíblia não mente. Então é tudo muito bonito. Amém, gente? Nós temos falado aqui, nós começamos domingo falando sobre aquela mulher que perdeu ali uma dracma, e aquela mulher parou tudo para varrer a casa, porque era algo importante para ela. Dracma na Grécia foi moeda local até 2002, a moeda mais longa que já teve no mundo. Porém, em 2002 adotaram ali também o euro, então ela parou de ser usada. E naquela época, a dracma era um presente dado por pai para a noiva. Era um dote. E aquela mulher perdeu uma dracma. Ontem eu estava conversando com uma mulher. Estava conversando com uma mulher ontem. Ela falou comigo que tinha perdido a aliança. E não achava a aliança. Mas eu tenho certeza que está dentro de casa. Porque é comum a gente perder coisas pequenas dentro de casa. Não é comum? Sim. Eu falei com ela: não preocupa não, porque você vai achar que está dentro de casa. Até vai acontecer uma coisa sexta, eu posso contar para vocês? Alguém aqui conhece Glaura? Eu estive lá, eu fui fazer um negócio lá importante. A convite do marido da obreira Eliane. Eu corto essa parte, porque eu custou superar. A convite do marido da obreira Eliane, o pessoal da turma dele de futebol aí ia jogar, ela me chamou para ir. Eu estava em casa disponível. Eu falei: vou lá. Entreguei a chave para ele segurar, a chave do carro. Acabou o jogo, chovendo, eu todo molhado, fui lá pegar a chave com ele para me trocar de roupa, porque minhas coisas estavam no carro. Cadê a chave? Ele perdeu a chave. Aí ficamos ali na chuva mais meia hora com essa chave, na chuva. Aí o moço, daqui de Ouro Preto, amigo dele, ofereceu para ir lá em casa buscar a chave reserva. Cheguei em Cachoeira, para que deu um sinal, liguei para minha esposa para ela encontrar com a gente. E a gente em Cachoeira. Veio um cara bêbado, bateu no carro dele. Olha a situação. O cara estava muito bêbado. Chamou a polícia não foi. Aí nisso chegaram família, amigos, assumiram o prejuízo, levaram o cara embora. O cara não sabe aonde ele estava. Ele não conseguia ficar em pé sozinho, dirigindo. Aí a minha esposa veio trazer a chave para mim. Cheguei a Marantina, tinha tido um acidente, a estrada estava fechada. E eu todo molhado, com minhas coisas dentro do carro. A sorte estava boa, né? Só que quando eu fiquei sabendo do acidente, eu fiquei pensando: que horas eu ia passar em Marantina? Será que aquela chave que eu perdi, será que ela foi perdida ou ela foi um livramento que Deus deu para a gente? E morreu uma pessoa no acidente. Será que não era na hora que eu ia passar ali e me envolver? Pela hora do acidente, talvez eu passava 1 minuto antes, 2, 10 ou depois. Mas acontece algumas coisas com a gente perde algumas coisas, vamos dizer assim. A
gente fica triste, que não foi o caso. Porque ele ficou bem chateado porque a chave era minha. E eu falava com ele o tempo todo, fica tranquilo, chave tem outra. A gente busca, a gente vai a pé. A gente vai a pé, a gente pega uma carona, busca o carro, mas não preocupa não. Porque no fim, tudo dá certo. Mas a gente estudando aqui o texto, a gente já viu no domingo, a gente vai só dar uma reprisada nesse texto. Coloca aí para mim, Lucas, capítulo 15. O versículo base do texto aqui é o número 8. Mas a gente vai observar aqui um detalhe, que já tinha algo errado na casa daquela mulher. E qual mulher que tendo 10 dracmas, era o dote que era dado, né? 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. Então, pontos. Quem é dona de casa aí, diga amém. Amém. Seu marido te ajuda? Você trabalha fora? Porque se não trabalhar fora, fica por conta da casa, né? Teve um dia que a irmã foi reclamar comigo. Pastor, que meu marido não está me ajudando. Mas a mulher só ficava em casa para cuidar da casa, só o marido ajudar. Agora, quando trabalha fora, aí, quando puder ajudar, tem que ajudar, né? Mas, e qual mulher que tendo 10 dracmas a perder uma, não acende a candeia? Se precisou acender a candeia porque está escuro. Se está escuro, está faltando luz. Quem que é a luz? Jesus. Então, talvez aquela mulher já perdeu a dracma porque estava faltando luz, faltando Jesus. Então a gente tem que tomar cuidado para não faltar Jesus. E outra coisa que ela fazeria era o quê? Varrer a casa. Porque se precisava varrer a casa, como que a casa estava? Suja. Você já foi numa casa que a casa estava suja, bagunçada de alguém? Já? Teve um dia que eu fui numa casa, aí fazer visita para o homem que estava com inveja dele. Meus vizinhos estão com muita inveja de mim. Estão fazendo até macumba para mim. Vai lá na minha casa. Fui lá na casa dele. Cheguei, entrei na sala, me equilibrei assim no meio dos objetos, as coisas espalhadas. Aí fiz a oração. Aí ele falou assim: pastor, toma um cafezinho comigo. Eu falei: eu não posso tomar café. Não vou poder tomar café. Não vai ter jeito não. A pia acho que não tinha uma vasilha, não tinha vasilha ali para casa. Aquela montanha. Estava faltando varrer a casa. E muitas vezes a pessoa, eu estou falando de maneira física. De maneira física, a casa deve estar como? Limpa, arrumada. E a mulher tem o dom da limpeza, tem ou não tem? A mulher tem o dom da limpeza. A mulher briga com a gente de vez em quando para a gente ajudar a limpar, mas a gente não limpa igual a mulher. Não limpa. A mulher é detalhista. Mas, de maneira física, a casa da pessoa deve estar um brinco. Organizada, arrumada, limpo. Mas, de maneira espiritual, a nossa casa deve estar limpa. Muitas pessoas, talvez ela tenha perdido uma dracma, 2, 3, 4, 5, tem perdido algo de valor, porque a casa dela está suja. O coração dela está sujo. O coração dela está escuro. O coração dela está malicioso.
Mas presta atenção, foi necessário aquela mulher perder a dracma para ela varrer a casa e acender a luz. Talvez vai ser necessário a pessoa perder algo para ela acordar, para ela falar: peraí, eu tenho que acordar, eu tenho que limpar a minha casa, tenho que limpar o meu coração. Você lembra que quando Jesus pega ali o barco de Pedro emprestado, ele tinha trabalhado a noite inteira e não tinha pegado nada. E o que ele estava fazendo quando Jesus chegou? Alguém se lembra? Ele estava limpando as redes, estava lavando as redes. Mesmo que ele não pegou nada, ele podia ter dito assim: peraí, eu perdi a minha noite de sono, não peguei nada, deixa essas redes para lá, cheias de folhas, cheias de gravetos. Deixa aí, se empudrecer, se acabar, já que eu não peguei nada mesmo. Mas ele estava lavando as redes. E se lavar as redes, pode ser nós. Muitas vezes as coisas vão dar errado, nós temos que lavar a nossa rede, o nosso coração. Nós temos que deixar o nosso coração limpo. Como essa mulher, ela fazia o mesmo. Ela varria ali a sua casa, acendia a luz e procurava com diligência até achar. Nós podemos dizer que muitos estão perdendo coisas dentro de casa. Muitos estão perdendo. E se a gente perceber que estamos perdendo dentro de casa, nós temos que fazer a mesma coisa. Colocar Jesus, limpar o nosso coração e clamar a Ele para a gente reencontrar de novo. Porque muitas famílias têm se perdido, têm vindo dias maus. O mundo secular tem entrado em muitas casas cristãs, de muitas formas. E hoje, o inimigo ele tem a principal ferramenta em suas mãos. Antigamente as informações elas ficavam de longe, mas hoje elas estão todas na palma da nossa mão, ou então na TV. Nós encontramos hoje pessoas que gostam de novelas. Encontramos, sim ou não? Sim. E o que tem de bom na novela? Você vai assistir uma novela em que ali tem casais. Eu fui assistir uma série policial, porque eu gosto de série policial, de investigação. Eu só chegar onde teve um crime hoje, eu já estou desvendo quem cometeu o crime, de quem morreu a hora. Já sei até medir a temperatura de corpo, de tanto assistir CSI. Só que na televisão é muito mais fácil, né? Eu fui assistir uma série que uma das mulheres importantes da série, ela namorava com um casal. Ela namorava com um casal. Ela tinha um casal de namorado. Aí foi morar na casa ela, a esposa e o marido, mas é a esposa e o marido de hoje, de outro. Mas olha para você ver que loucura. Ou então você vê ali casais do mesmo sexo, ou você vê ali um tomando o marido ou a esposa do outro. Não é assim que funciona? E muitas vezes o crente vai assistir e ele acha que o marido é mala, ou a esposa é mala, ainda fica torcendo ainda para o outro tomar ainda. Entra no clima da novela. E isso acaba fazendo com que há percas. Porque, um detalhe, alguém aqui assiste o missionário? Quem assiste o missionário? Assiste? Se ele mandar colocar um copo de água perto da televisão, você coloca? E você crê que Deus vai abençoar aquela água? Sim ou não?
Estou falando do missionário, mas pode ser outro pastor, gente. Mas a minha fé religiosa é da Igreja Católica. Mas se o padre mandar colocar água e falar que ela vai ficar benta, não acredita que ela fica? Sim ou não? E você acha que do mesmo jeito que Deus não abençoou pela televisão, o diabo não arrebenta pela televisão? É a mesma coisa. Então a gente tem que vigiar a nossa casa para a gente não perder as nossas dracmas, para não deixar para o mundo secular não entrar, para a nossa cultura não ser afetada e nós começarmos a viver em uma cultura errada. O bem mais precioso que nós temos é a nossa família. É o bem mais precioso. Muitas vezes a pessoa tem uma boa casa, tem um bom carro, tem um bom emprego, mas ela tem uma família destruída. Adianta que ela tenha? Qual que é a felicidade dos pais? Ver os filhos? Bem. O pai não importa dele não ter vencido. Ele quer a vitória do filho. Estou falando mentira? Não. E qual que é a vitória dos filhos? Ver os pais saudáveis. Vai ficando velhinho, daqui a pouco chega nos 70, 80, já começa a mudar a caminhada. Já põe uma bengala nos olhos, né? Que é a muleta nos olhos. Não é? Chega ali nos 70, 80. Como é que está seu pai? Graças a Deus está bem. A alegria dos filhos. Pastor, mas lá em casa eu tenho um filho que não é assim. É porque ele já foi perdido dentro de casa. O inimigo já conseguiu derrubar ele. E nós podemos dizer aqui muitos pontos. Deixa eu ler um texto para vocês. Os dias são maus. O secularismo, o culturismo, o mundanismo tentam entrar em duas casas. A casa da família e a casa de Deus, a igreja. Vocês já perceberam que não já criaram uma igreja independente? Que uma pastora é casada com outra pastora? Falo sem medo de processo. Talvez alguém veja. Aonde Deus entra nisso aí? Porque Deus entra aonde a palavra aprova. Se não estivermos ligados no reino de Deus, os valores absolutos vão se tornando relativos. E aquilo que era sólido, verdade absoluta, se torna líquido. O maligno quer entrar dentro dos lares e bagunçar com a família tradicional e com a Bíblia. Até com a Bíblia o inimigo quer mexer. O maligno quer implantar a malezas deste mundo dentro da igreja e manchar a noiva. Esteja atento, vigilante, para que o tal do nada a ver não assuma o controle da sua vida, da família, da igreja onde você congrega. Para tudo, não dá para prosseguir deixando os valores para trás. Para você ver que essa mulher, o que ela fez? Ela parou tudo. Para parar tudo, varrer a casa, era uma vergonha se a mulher perdesse a dracma. Era costume daquela época. Hoje, muitas vezes nós perdemos as coisas, sim ou não? Muitas vezes nós jogamos as coisas fora. É ou não é? Mas eu vou falar algo que talvez você vai até pensar que eu sou muquirana, canguinha, mão de vaca. Mas vamos começar lá quando Jesus multiplicou pães e peixes. Eram 12 cestos, um na mão de cada discípulo. Todo mundo comeu pão e peixe. E ainda sobrou 12 cestos de... Mas e o peixe? Por que não sobrou o peixe? Já parou para pensar nisso? Dá
dia por outro? E peixe? O pão, quando ele ficou passado, o que a gente faz? Inclusive, para quem quer fazer dieta, a torrada é uma beleza. Ver só a torrada no lugar do pão vai fazer muito bem. Mas a gente tem o hábito de jogar o nosso dinheiro fora. Lá na sua cozinha, tem aquele cestinho de lixo? Tem? Mas todo mundo tem. Aí de vez em quando você pega R$2 e joga nele. Você pega R$5 e joga nele. Pega 20. Se você falar que joga 100, eu vou na sua casa todo dia recolher o lixo, viu? Compensa sair lá de Itabirito. Mas só que aí, muitas vezes a pessoa fala assim, esse arroz está velho, lixo. Esse feijão está velho, lixo. Todo dia tem desperdício. Eu jogo dinheiro fora. E talvez depois a pessoa fale assim, nossa, eu estou na dificuldade. Mas joga coisas que podia reaproveitar. Não é questão de ser mão de vaca, não. Meu arroz está velho. Mas faz bolo de arroz. Não tem um negócio de bolo de arroz? Faz um mexido, joga uns 4 discos voadores em cima. Para comer ovo frito tem que ser de 4 para cima, senão não pensa esquentar gordura, não. Mas muitas vezes a gente tem que parar tudo. Falar assim, não vou prosseguir. Do jeito que está, não dá. Eu preciso equilibrar as coisas. Eu preciso achar a dracma que eu perdi. Eu preciso colocar minha família nos trilhos. Eu preciso colocar a minha vida nos trilhos. Do jeito que está, não pode ficar. Aquela mulher, ela parou tudo. E nada era mais importante para ela do que encontrar aquela dracma. Porque ela sabia que o seu futuro estava ameaçado por causa daquela perca. Dependendo do que a gente perder, ameaça o futuro da gente. Ameaça ou não ameaça? Ameaça. Dependendo do que a gente perder, ameaça. A pessoa tem um futuro imenso pela frente na presença de Deus. Mas e se ela perder a presença de Deus? Talvez as coisas estão tudo dando certo, mas daí de repente a tendência que tem é acontecer o quê? As coisas passarem errado. Por quê? Porque ela perdeu a dracma, perdeu os valores, a família dela perdeu os valores. Como eu disse aqui domingo, o único conselho que eu dei uma palavra e dei um conselho para aquele casal que fizemos casamento, eles estavam. O único conselho que eu dei para eles foi que eles tivessem bastante diálogo, conversassem bem sobre tudo. Apenas uma coisa, não era para eles conversar nunca: sobre o divórcio. Não é conversa da gente conversar, porque a pessoa conversa sobre o divórcio, ela se separa, ela vai ficar sozinha? Sim ou não? Não. Aí ela casa de novo, aí as coisas não dão certo, aí ela se separa, aí daqui a pouco virou uma seguidora da Gretchen. A Gretchen, quantas vezes que a Gretchen já casou? Quantas vezes? Pesquisa aí quantas vezes que a Gretchen casou. Mas só que adianta separar? Casa de novo é as mesmas coisas. Mesma coisa. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que equilibrar as coisas. Achar os valores, achar a dracma, acender a luz. 18 vezes? Está com a pesquisa aí, você está casado.
Que eu fiquei curioso, velho. Já casou 18 vezes. Mas varre a casa. Coloca Jesus que é a luz. E luta. Luta para as coisas dar certo. Teve um dia que a menina falou comigo, pastor, mas é porque eu casei com o homem errado. Eu falei, mas você fez igual eu. Também casei com a mulher errada. E ela casou com o homem errado. Mas nós lutamos para se tornar certo. E continuamos lutando e vamos lutar. Porque a Bíblia diz que até que a morte nos separe. Independente do jeito que for, eu prefiro estar casado que a morte. Não é verdade? Então luta pela sua família. Luta pelo seu casamento. E deixando claro, né, que eu não tenho nada para reclamar do meu casamento. Sua mãe é brava? É? Está muito brava? É? Mas ela cuida bem de nós? Cuida? Não, que importa. Pelo menos está casado. Nós não podemos deixar, porque o que o inimigo quer? O inimigo quer tirar tudo. E uma das coisas que o inimigo quer tirar é o valor da família. E a Bíblia diz que Deus, ele ama o matrimônio. Olha para você ver que bênção. Pastor, você não sabe a luta que eu passo. Cada pessoa passa uma luta diferente. Sabe o que eu posso dizer? Tem pessoas que passam a luta mais do que você. Se eu fazer qualquer reclamação do meu casamento, eu estou sendo injusto. Porque a minha esposa é uma bênção, que me ajuda. Ela cobra muito de mim, mas é Esther, porque ela agora tem 3 meninos para cuidar. E o pior sou eu. E também, né, vamos combinar, né? Ela sofre bullying da Esther. Eu não. Ou qual mulher que tendo 10 dracmas, você perdeu uma? Para quem tem 10, perder um parece que não faz diferença, não parece? Perdi só um. Ficou quantos? 9. Mas como é algo de valor, a gente vai procurar. O que Deus te deu precisa ser valorizado por você. Precisa ou não precisa? Sim. Então Deus te deu a sua família, Deus te deu os seus filhos, Deus te deu o seu marido, a sua esposa. Valorize. Você congrega nessa igreja, sim ou não? Sim. Foi quem te deu a igreja para congregar? Meu Deus. Valorize. Valorize o que Deus te deu. Talvez não seja igual você quer que seja, mas valorize. Ore para se tornar igual você quer que seja. Sabe por que eu estou aqui? Deus me deu para pastorear vocês. Vocês acham que eu escolhi vir para cá? Já está ficando aqui igual estava onde eu estava, né? Lá tinha tudo que eu precisava. Lá, sabe que dia do mês que eu pagava aluguel? Da igreja? Pagava todas as contas da igreja? Santa Ceia. Mas era só na Santa Ceia. Na Santa Ceia, no segundo domingo do mês, pagava todas as contas da igreja. Aí eu chegava, o escritório sentava, botava o pé para cima e falava, está tudo bom demais. Aí eu vim para cá. Primeira coisa que aconteceu quando eu cheguei aqui, aumentou o aluguel. Cheguei aqui, falei com o pastor, lá passou o aluguel, era 3.350, subiu. Mas foi Deus que me deu e Ele foi honrado. E tem honrado, tem ou não tem? De lá para cá, quantas vezes nós fomos envergonhados? Nós não fomos envergonhados dessa vez. Você lembra que tem vezes que a gente pede ajuda de recurso para aluguel? E hoje eu não pedi. E quando eu sentei aqui, quando eu subi aqui, faltava R$
quê? Se a Bíblia diz que o justo ele vive de fé, eu vou viver de fé. Eu sei que Deus não ama. Amém, gente? Amém. Mas é, com 1.400 não paga o resto das despesas, não. Não olhei quanto que falta para tudo, não. Mas tem muita despesa. Mas o principal é que tem muitas pessoas fiéis. Amém? Amém. Tivemos agora a eleição, foi ou não foi? Quantos políticos veio aqui? Se quiser vir, pode vir. Vai sentar aqui, quer oração? Nós vamos orar por eles. Quer microfone? Não, aqui não. Aqui não. Aqui, se a pessoa for membro da igreja, é diferente. Vamos dizer assim, 2028, nós temos aqui um candidato a vereador na igreja. Não, ela é membro, é conhecido nosso. Pastor, mas se ele corromper, vai dar conta a Deus. Nós pedimos voto para ele, nós oramos por ele. Amém, gente? Ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, vai à casa e busca com diligência até achar. Busca com diligência. E o que significa diligência? Cuidado. Busca com cuidado. Então, se nós temos perdido algo, nós temos que buscar com cuidado. Meu Deus, aonde eu estou errando? Meu Deus, aonde eu preciso mudar? Eu estou perdendo aqui os meus valores. Eu tenho que ter cuidado para mim recuperar os meus valores e mostrar que eu sou precioso. Amém, gente? Amém. Para finalizar aqui com o meu texto, pare tudo. Você também não tem como prosseguir deixando os valores para trás. Não dá para prosseguir deixando a família para trás, deixando Deus para trás, deixando o caráter para trás. Pare tudo e reveja a sua vida. Não se acostume com menos do que Deus tem para você. Porque Deus ele tem muito para você. Muito. Deus ele tem muito. Eu estava conversando com um rapaz. O rapaz começando a vida, queria ter um carro. Mas tudo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer conta. Tem ou não tem? Fazer conta. Aí ele comprou um carro igual ele queria. Um Fusca. Fusca é carro ou condução? Carro, né? Carro ou condução? Eu vou ouvir condução, né? Eu não gosto de Fusca de jeito nenhum. Fusca é 2 conceitos. O ama, odeia. O meu é o número 2. Mas depois que eu falei que eu odiava Fusca, eu já tive 2. Você vê como é que as coisas. Mas se você pode ter um Fusca, é o que vai te carregar e vai te abençoar. Mas aí ele comprou um Fusca. Ah, o Fusca eu não quero não, quero um carro mais novo. Trocou no Gol Quadrado. Não, Gol Quadrado eu não quero também não. Aí trocou no Palio. E nesse vai e vem, sempre aumentando o valor para pagar. Aí ficou devendo o banco. Aí ele perdeu os valores. Perdeu o crédito. Ele perdeu o crédito. Eu tenho um amigo que ele fala direto. Mas ele não é pobre. Você acha que um cara que tem umas 10 casas de aluguel, uma das principais oficinas de lanternagem da cidade, uma moto de uns 60 mil, carro, chácara, esse cara é pobre? Mas ele fala direto. Fala comigo que a única coisa que o pobre não pode perder é o crédito. O valor do pobre está no crédito. Ele precisar comprar fiado até na mercearia da esquina e eles vender para ele. Mas aí esse rapaz, ele perdeu o crédito. A dívida começou a subir.
Aí ele começou a perder saúde, porque ele não dormia. Ele não dormia. E ele tentou deixar para trás durante 3 anos. Mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu deixar para trás. Porque nós não podemos deixar muitas coisas para trás. Porque ele estava deixando o valor dele para trás. Ele estava deixando a proteção da família, que ele era casado e tinha filhos, para trás. Ele estava deixando a igreja para trás. Porque a igreja prega que nós devemos ser honestos ou desonestos? Ele estava sendo desonesto. Ele estava sendo desonesto. Com 5 anos vai caducar. Não vai. Não vai. Pode caducar para quem for. Mas para Deus não. Caduca nunca o que a gente fizer. Amém, gente? Para finalizar o texto aqui. Pare tudo e reveja a sua vida. Não se acostume com menos do que Deus tem para você. Você acha que você está vivendo o que Deus tem para você ou Ele tem mais? Se você acha que Ele tem mais, busque o mais que Ele tem. E esse rapaz, acabando de contar a história, ele negociou com o banco, pagou a dívida e voltou a ter nome limpo. E é o que a gente tem que fazer se a gente por acaso perder uma dracma. Procurar até encontrar. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Amém, gente? Amém. Tem mais algum recado? Você vai fazer mais alguém chorar hoje? Não, né? Já chega, né? Chega. Daqui 5 anos é eu que quero consciência que vai fazer eu chorar. Então vamos se preparar para ir para casa? Nós temos lanche hoje? Temos lanche? O casal pela primeira vez que vem? Não? Ele também já veio? Já veio aqui na igreja? Sim. Então tem ninguém pela primeira vez, não? Achei que a gente ia dar para quem vem pela primeira vez ganha presente aqui. Quando você vê, você ganhou, né? Não ganhou? Então você vai ganhar hoje. Você vai ganhar hoje. Quem vem pela primeira vez ganha presente. Amém, gente? Tem mais algum recado? Já vai preparando aí no seu coração. Dia 12 de dezembro. O missionário vai estar em Belo Horizonte. Vai ser uma quinta-feira. Deixa eu só confirmar aqui. Quinta-feira, 9 horas da manhã, dia 12/12. Então já vai aí preparando o seu coração, porque nós vamos ter uma van nessa data. Mas só que geralmente é uma van para as 2 igrejas, então vai encher muito rápido. Mas já vai preparando o seu coração em nome de Jesus. Amém, gente? Eu acho que não tem mais nenhum recado, então nós podemos ir para casa, né? Lembrando, né, que no dia 26 nós temos o evento em Itabirito. A van já está até cheia, mas meu irmão vai de carro, de repente a gente faz um outro planejamento e vai ser bênção lá. O pastor Rogério Postigo, o nosso líder estadual, vai estar lá em Itabirito e ele é uma bênção. Amém? Ele é uma bênção. Vocês já conhecem o pastor Rogério Postigo? Uma bênção. Acho que deve ter ficado 30 anos no Rio de Janeiro. Isso aí mostra como que ele é, senão ele tinha ficado lá menos tempo. E que ele tem uma longa caminhada
Aqui em Minas também, em nome de Jesus. Amém, gente? Então vamos para casa? Feche seus olhos. Senhor Deus, em o nome de Jesus eu te peço, abençoa, meu Deus, a vida de cada pessoa que vai nos assistir, meu Deus, pelo YouTube. Meu Deus, que o Senhor venha colocar a bênção do Senhor sobre a vida deles, em nome de Jesus. Pai, abençoa também, meu Deus, o retorno para casa dessas pessoas. Livra elas, meu Deus, do homem mau, do assalto, da bala perdida e de tantos outros males, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe o seu retorno para casa, em nome de Jesus.